Boa tarde, amadas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas. Nessa tarde eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Neemias, bem no início do livro, no capítulo 1. Logo que o copeiro Neemias recebe notícias a respeito de Judá e de Jerusalém, e ele fica muito triste, dada a situação precária, calamitosa da cidade, cujos muros estavam derribados e a população em grande miséria. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 4, capítulo 1. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus de grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecam contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Essa é uma palavra muito importante para nós entendermos o livro de Neemias. Muitas vezes nós nos atentamos ao capítulo 2, quando ele já está na presença ali do rei Artaxerxes, quando ele tem ali uma oração relâmpago, no versículo 4, e prontamente dirige a palavra ao rei. Mas o capítulo 1 nos mostra quanto tempo esse homem esteve na presença do Senhor, o quanto estava abatido o seu coração pela situação do seu povo, pela nação de Israel, por Jerusalém, e que isso foi inclusive notado pelo próprio rei Artaxerxes aqui no capítulo 2. Isso é muito importante, irmãos, para que nós entendamos a necessidade que nós temos da nossa vida de oração. Ele esteve dias de jejum, de oração, lamentando, clamando ao Senhor, e certamente houve grande pesar no seu coração naqueles dias. Mas quando ele esteve na presença do rei, e ali sim ele ora muito rapidamente, ele busca o favor daquele que Deus usaria de fato, como a palavra disse, para fazer tornar o seu povo. Alguns já tinham voltado antes, mas agora era necessário que, além do templo reconstruído, também os muros fossem reconstruídos. E Deus usou seu servo. Deus usou a oração de Neemias. Deus usou os recursos que seriam entregues nas mãos de Neemias. E é muito importante que nós entendamos a oração como um recurso diário e às vezes também circunstancial, momentâneo. Uma coisa não nega a outra, uma coisa não sobrepõe a outra. Neemias orou durante muitos dias, e Neemias orou muito rapidamente, muito imediatamente na presença do rei ali, em pensamento, pedindo ao Senhor que alcançasse mercê da parte do rei, e assim Deus o fez. Por isso nós precisamos nos lembrar que na nossa vida de oração diária, e mesmo nas circunstâncias do dia a dia, quando nós invocamos o nome do Senhor ali, talvez sem que ninguém ouça, apenas nos nossos pensamentos, Deus nos responde pela sua graça e pelo seu poder. A motivação da oração de Neemias era a palavra do Senhor. Por isso ele pede que o Senhor se lembre daquilo que ele mesmo disse.
sabendo que ele apenas estava ali como instrumento do propósito de Deus. Que as amadas irmãs lembrem-se disso, que nas suas orações diárias, ou mesmo naquelas orações momentâneas, circunstanciais, como nós lemos aqui nos 2 casos na história de Neemias, haja na sua mente o propósito de Deus firmado na sua palavra. E que nisso o Senhor nos use como instrumento da sua graça. Lembre-se sempre disso. O pedido de Neemias aqui, para que ele fosse próspero, não era para uma prosperidade pessoal, mas para a prosperidade do reino de Deus, de Israel, da restauração da cidade de Deus e do seu povo. Essa é a nossa prosperidade. Esse deve ser o nosso motivo e muitas vezes diante do Senhor nos derramarmos e buscarmos o seu favor. Não de maneira ambiciosa ou por cobiça ou por qualquer outra coisa que sirva a nós mesmos por motivos egoístas, mas tão somente por aquilo que há de engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe as amadas irmãs, que o Senhor nos ensine a orar e também direcione as nossas orações pela intercessão do Espírito Santo. Deus abençoe.